Você sabia que um dos maiores segredos escondidos em Bluey é que ela tem um crush por um dos seus melhores amigos? Pois é, pessoal, até mesmo a cachorrinha azul da Austrália tem como ponto fraco uma quedinha por um dos seus amigos. Apesar de muita gente shippar a Bluey com o Jean-Luc, o amigo que fala francês que ela conheceu quando foi acampar. A verdade é que a gente tem uma pista real da pessoa que ela gosta no episódio em que a vemos sonhando. Nele, ela voa e passeia com seus animais favoritos, os morcegos. E em um determinado momento, ela passa e vemos o Mackenzie dormindo. Mas a gente tem que lembrar que aquilo era um sonho. Ou seja, o Mackenzie estava nos sonhos da Bluey. Normalmente, a gente sonha com pessoas que gostamos muito, mesmo que não demonstremos, principalmente quando somos crianças. E vamos ser sinceros, quem nunca se apaixonou por um coleguinha de escola ou quem nunca brincou bastante que atire a primeira pedra? A gente não julga você, Bluey. Esse é só o primeiro dos segredos escondidos em Bluey que a gente vai desvendar agora nesse vídeo. Então pega a pipoca e estica as pernas, tá começando mais um Teen Videos. A família da Bluey tem um carro parecido com um Jeep, mas um pouquinho diferente, que sempre vemos sendo utilizado quando eles estão se deslocando por distâncias maiores. E se você for atento em algum momento, deve ter notado que a placa possui 3 números seguidos das letras H, L, R. Quem percebeu, entendeu que as letras são uma referência ao sobrenome da família Heeler, que na verdade é uma referência às duas espécies de cães que compõem a família, já que Bandit e Bluey são Blue Heelers e Bingo e Chili são Red Heelers. Mas e os números? Será que eles têm algum significado? E a resposta é sim. A placa é 419HLR. Existem no mundo milhões de cores e tons, e cada uma delas é identificada por um número de matiz de 3 algarismos. E a matiz do número 419 é um azul idêntico à cor mais clara de azul utilizada para colorir Bandit e a personagem principal do nosso desenho, a Bluey. Why was that car beeping you? Because the light was green. Yeah, I didn't see it change. Quando vemos a placa do carro da família Heeler, a gente pode ver que existe um símbolo entre os números 419 e as letras HLR. E quando a gente olha nessa mesma cena para outro carro que está no estacionamento, a gente vê a mesma imagem só que ampliada do lado de uma das lanternas traseiras do carro atrás do Bandit. Essa estranha figura, que a maioria de nós não faz a mínima ideia do que seja, na verdade é uma referência ao estado em que todo o desenho se passa. Bluey e todos os seus amigos e personagens do desenho moram em Brisbane, a terceira maior cidade da Austrália, que é a capital do estado de Queensland, um dos 6 que compõem o país. E se você olhar bem, vai perceber que o estado de Queensland tem exatamente o mesmo formato da figura que vemos tanto na placa do carro dos Heeler, como no adesivo do carro que também está no estacionamento. Então a gente vê que o pessoal realmente gosta do lugar que eles moram. Isso é bem legal. Hadley é o irmão mais velho de Bandit e Stripe. É o único que ainda não se casou entre os 3, mas que logo a gente acredita que isso vai mudar, já que ele e Frisky, madrinha da Bluey, estão namorando. Mas o que vamos falar agora, na verdade, não é bem um segredo confirmado, mas é uma teoria muito forte que tem rondado a internet e que pode ser comprovado ou não. O fato de Hadley não ser irmão sanguíneo de Bandit, mas sim ser adotado. Essa teoria ganha bastante força principalmente pelo fato dele ser completamente diferente do resto da família, já que sua pelagem não é similar a nenhum dos seus irmãos, ou do seu pai e da sua mãe, porque ele é mais claro e azulado ao mesmo tempo. E a gente sabe que no desenho da Bluey existe uma tendência a se fazer uma relação entre pais e filhos pelas cores dos seus pelos, como é o caso da Bluey e do Bandit, Bingo e Chili, Judo e Wendy, e muitos outros casos. Mas essa não é a situação de Hadley, o que acaba levantando essa forte suspeita, que a gente tem que combinar que faz sentido. Mas vamos precisar aguardar os próximos episódios para poder descobrir se essa teoria é real ou não. Who ate all the mini cereals? He did! Right, you, get over here.
Não, a gente não tá falando da vez em que ela fingiu que estava indo a um banheiro imaginário na sala da sua casa, mas sim no pequeno detalhe que a gente percebeu, que ocorreu no episódio em que ela e as meninas vão visitar seu pai no local em que ela tinha crescido e ela começa a caçar eles. Em um determinado momento, Tilly diz que eles não podem se esconder dela, porque ela conhece todo aquele local com a palma da sua mão, o que é bem verdade e o vovô Mario confirma. Logo em seguida, o vovô e as meninas vão até um pântano. E lá a gente vê várias raízes de árvores. E se você olhar atentamente, vai ver que o nome Tilly está marcado em uma das raízes gigantes. Provavelmente a Tilly deve ter feito aquela marca para ela mesma, quando devia ser um pouco mais velha que a Bluey. Essa é uma das provas que realmente a mãe das garotas sempre foi bastante aventureira. É muito legal a gente ver que o pessoal que trabalha com a Bluey sempre que pode deixam pistas dos seus gostos pessoais em pequenos detalhes quase imperceptíveis no desenho. E um deles envolve um dos jogos mais populares de RPG de origem japonesa. Quando a família Heeler vai ao supermercado, a gente pode ver que por um rápido momento as garotas passam por algumas estantes. E acima da cabeça delas a gente pode ver alguns nomes: Dimitri, Cloud e Edelgard, que são os 3 chefes das casas do jogo Fire Emblem Three Houses, que foi lançado em 2019. Ou seja, alguém da produção realmente gosta de games de estratégia. Em vários momentos ao longo das 3 temporadas de Bluey, a gente vê 2 quadros que fazem parte da decoração do lar da família. Um deles é uma foto do pai da Tilly, o vovô Mario, ainda jovem, com adereços do exército australiano. E não só ele serviu ao exército do seu país, como também foi um herói, como a gente pode comprovar pela medalha que está na parte de cima da poltrona que fica ao lado da porta da sala da família. E mais, aquela não é qualquer medalha, e sim a medalha Cruz Vitória, que é a maior condecoração militar britânica dada a um soldado, fornecida só àqueles que demonstraram bravura na presença do inimigo. Para você ter uma ideia, depois da Segunda Guerra Mundial, só 4 medalhas dessas foram dadas a soldados do exército australiano, o que significa que uma das 4 está na casa dos Heeler, ou seja, o vovô Mario é simplesmente uma lenda do exército. Muito legal esse detalhe, não é? Em alguns episódios a gente vê que tanto Bandit quanto Tilly fazem questão de educar as garotas sobre dinheiro. E meio que existe um limite que está implícito na série que elas podem ter, que é $5. E sim, essa nota de $5 que a gente vê em alguns momentos na série realmente existe de verdade. Mas você pode estar pensando: como esse dinheiro é rosa? A nota de $5 é rosa porque não se trata dos dólares americanos que todos no planeta conhecem como verdinhas, mas é na verdade a nota australiana, que tem até mesmo o rosto da Rainha Elizabeth estampada nela. E realmente possui um tom rosa na vida real. Então a gente pode dizer que o dinheiro que vemos na série nada mais é do que uma versão canina do dinheiro que realmente existe na Austrália. Check this out, Bingo. The Tooth Fairy put a special sticker on here. Wow. What are you going to spend it on? That's the question. Em um episódio da série, a gente vê que as garotas e Bandit sempre levam o lixo pra fora de casa juntas. E um detalhe bem interessante é que a gente pode notar que a Bluey tá usando um kimono. A gente pode ver que enquanto Bandit conversa com Bingo, Bluey começa a fazer alguns movimentos, o que deixa implícito que ela estava tentando relembrar os movimentos, já que aquele dia deveria ter sido uma das suas primeiras aulas. E a vemos assim ao longo do episódio algumas vezes, só que no final do desenho, vemos que na verdade ela tá agora com uma faixa amarela. Logo a gente pode concluir que não só a Bluey pratica artes marciais, como ela tá se tornando uma karateca melhor e evoluindo, ganhando novas faixas. What's a bobo head? I don't know. Did he call anyone else a bobo head? Yeah, he called everyone a Bobo Head. Oh, okay. Essa é uma característica que vemos que está muito presente na família Heeler, principalmente por parte do lado genético da família do Bandit. Isso porque não se trata só de um caso, mas de alguns. O primeiro deles não é uma doença, mas se trata de um distúrbio talvez neurológico que a gente vê que o priminho da Blue e o Sox possui.
Ele é o único personagem do desenho que se comporta realmente como um cachorro de verdade, enquanto todos os outros se comportam como humanos. Ele anda sobre 4 patas quase sempre e morde coisas além de latir. Isso fez com que várias teorias sobre ele fossem levantadas, considerando que ele pode possuir algum transtorno comportamental, inclusive autismo. Outro caso de problemas na família é no episódio em que vemos que a Bingo por algum motivo tá no hospital e Tilly tá acompanhando ela. Ao longo desse episódio a gente vê médicos e enfermeiras tratando dela, mas não é dito o porquê dela estar lá. Uma teoria sugere que provavelmente se deve a algum distúrbio alimentar, como talvez intolerância a glúten ou lactose, já que em outro episódio, a gente vê Bandit montando o lanche das garotas e aparentemente ele faz eles diferentes. Outro fator relacionado a problemas de saúde se refere a nunca vermos o vovô Bob presencialmente, mas a gente sabe que todos da família o conhecem, já que no episódio Charada, a gente vê um quadro de uma foto tirada por todos os membros da família na sala da vovó Chris, inclusive o vovô Bob. Então existe uma forte possibilidade dele estar em algum lugar doente, ou até mesmo já ter falecido, e esse fato ter sido omitido das crianças para não traumatizá-las. Enfim, esses são os segredos que a gente ainda vai descobrir ao certo se são realidade ou realmente só teorias dos fãs. Pessoal, esses foram os 10 segredos ocultos escondidos em Bluey que achamos só pra te contar. Foi muito bom separar esses pequenos detalhes nesse desenho, e eu tenho certeza que você gostou de conhecer eles também. Assim como a gente tem certeza que você vai curtir esses vídeos que estamos deixando aqui na tela para você assistir e continuar se divertindo. Até a próxima!